Domplex. Casa do Alentejo. Edifício da Fundação Benfica. Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Palácio Foz, Lisboa. Se a efervescência do Charleston e o atrevimento dos cabelos curtos das mulheres fizeram estremecer Paris, Berlim, Viena, Nova Iorque, Chicago, imagine-se o que não provocaram na conservadora Lisboa de então. Entre 1916 e 1928, a capital portuguesa foi marota, picante, alegremente mal comportada. Um breve mas intenso episódio de subversão dos costumes que encontrou nos novos clubes noturnos o seu palco de eleição. Sexo, droga e foxtrot. Mesmo que hoje seja difícil imaginá-lo, foi nesta rua da Lisboa Antiga que Portugal conheceu a manifestação mais expressiva dos loucos anos 20. 4 desses clubes, os melhores, eram aqui. O Bristol, o mais moderno. O Majestic, o mais fiérico. O Palace, onde se introduziu a venda de cocaína em Lisboa. E na Praça dos Restauradores, o Maxims, o mais sumptuoso, o mais caro, o mais seleto. Mas em 1928, Oliveira Salazar decide apertar o torniquete ao desvario e acabar com a festa. Será que em Lisboa, depois de tudo isto, as coisas voltaram ao lugar? Vai querer saber mais. Venha connosco nesta visita guiada. Rui Afonso Santos, é bizarro pensar que foi em palácios da velha aristocracia portuguesa que se instalaram os melhores clubes noturnos dos loucos anos 20 em Lisboa. A seguir à implantação da Primeira República, em 1910, há uma crise financeira, económica e social muito grave que leva, de facto, a que a antiga aristocracia, atravessando crescentes dificuldades económicas, tenha, na sua maioria, que alugar os seus velhos palácios. E nesta rua, que já tinha sido uma das mais importantes artérias da cidade no tempo de Dom Manuel I, no século XVI, então conhecida como Eugênio dos Santos, hoje Rua das Portas de Santo Antão, implanta-se, de facto, a maioria dos clubes mais luxuosos que a cidade conheceu. É o caso deste? Um belíssimo e importante palácio do século XVII, anterior ao terremoto, e que pertencia aos viscondes de Alverca, que se viram obrigados a arrendá-lo. Por fora, o palácio manteve a dignidade das suas fachadas, no interior, no entanto, sofreu uma transformação radical. Uau! Rui, este ambiente arabesco joga bem com os loucos anos 20. Esta obra ficou pronta exatamente em 1919. E foi obra do arquiteto Silva Júnior, um homem que não era verdadeiramente arquiteto, licenciado pelo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, mas que se fez arquiteto. E o encomendador desta obra, César Rezende, um homem fascinante, que tinha toda uma tradição familiar ligada à Casa Real. O seu pai era particular do rei Dom Luís e ele dedica-se ao novo comércio florescente, dos casinos e do luxo. Foi o primeiro empresário dos clubes noturnos em Lisboa.
encomenda ao arquiteto Silva Júnior uma obra fiérica, de deslumbramento, como convinha a um local de diversão que se pretendia cosmopolita e de uma clientela selecionada. O arquiteto Silva Júnior atirou-se a trabalho, que era a renovação integral dos interiores do Palácio Alverca, e comandou toda uma equipa de pintores, decoradores, estucadores, azulejadores, marceneiros, serralheiros, e o resultado é uma obra absolutamente cenográfica, onde se sucedem as misturas de estilos, bem ao gosto do século XIX ou destes anos 20, os anos loucos do século XX. Este espaço, como o Rui já nos disse, foi inaugurado em 1919 com o nome de Majestic, o Casino Majestic. Mas, na sequência da primeira vaga de repressão de jogo, mudou de nome. É verdade. Em 1920 passa a designar-se Monumental Club e também como restaurant, dancing e bar. Ou seja, cortaram com a nomenclatura É casino. verdade, embora se continuasse a jogar às escondidas. E oferecia uma multiplicidade de serviços: barbearia, engraxadoria, manicure, cabeleireiro, fumoir. Repare, Paula, a Casa do Alentejo conservou aqui, neste patamar, peças de mobiliário do antigo clube. É fantástico, porque a Casa do Alentejo tem uma atividade intensíssima, mas teve a delicadeza e a sensibilidade de compreender, de facto, que este edifício tem uma história que merece ser contada. Absolutamente. Que beleza! Tudo do Silva Júnior. Toda esta decoração é uma reinvenção em cima de uma estrutura que não tem rigorosamente nada a ver com isto. Aqui dançava-se. Dançava-se, ceava-se, jantava-se. E havia espetáculos, desde logo com uma orquestra de 5 ou 6 elementos, espetáculos de variedades, de coristas que dançavam e, obviamente, a introdução das novas músicas e das novas danças. O foxtrot e, sobretudo, mais tarde, o charleston, que traduzia o ritmo frenético e sincopado da nova década. Os primeiros clientes chegavam por volta das 9 horas da noite. Jantavam, bebiam champanhe, os cocktails, uma moda inovadora traduzida dos Estados Unidos, e depois, a partir da meia-noite, a noite evoluía em crescendo, até às 5, 6 da manhã. A chamada jazz band e as novas danças são uma questão muito importante. Até aqui, os pares dançavam as valsas, uma dança estereotipada e que evoluía em grupo. Portanto, 10, 20 pares, tudo a fazer os mesmos movimentos. Tudo a fazer os mesmos movimentos. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Com a moda do foxtrot e, sobretudo, o charleston, os pares dançam individualmente ou em pares, expressando-se de uma forma como até aí nunca tinha acontecido. Isso era o espetáculo que a clientela se oferecia mutuamente, dançando. Mas havia outros espetáculos. Havia espetáculos de variedades, espetáculos de coristas que dançavam e os espetáculos das inevitáveis bailarinas espanholas. Os espetáculos eram muitas vezes ousados, rompendo com o puritanismo da sociedade tradicional. Rui, quem eram as pessoas que frequentavam? Quem eram os clientes? Era uma grande mistura, o que traduz a mobilidade social da época. Desde logo a figura do novo rico, o especulador, o assambarcador enriquecido com negócios
poucos claros durante a guerra, também latifundiários, aristocratas, burgueses, comerciantes, políticos, prostitutas e mulheres emancipadas. Sério? A garçom, a mulher que fuma, que só usa saias curtas, corta o cabelo curto, guia automóveis e algumas até guiam aeroplanos, como Maria de Lourdes Sá Teixeira. A mistura chegava a esse ponto? Prostitutas a conviver com mulheres ainda que emancipadas, mas apesar de tudo não eram prostitutas, não é? Não, é verdade. As garçons eram mulheres ricas ou mulheres que trabalhavam, que eram independentes e que de facto são fascinadas pela vaga de modernidade que assola a Europa e que chega a Portugal. Temos de pensar que há divórcio. O divórcio foi instituído meses depois da implantação do novo regime. Nos anos 20, Portugal vive uma enorme crise económica, social, cultural e política. Faziam-se e desfaziam-se fortunas da noite para o dia e muitas delas eram jogadas aqui nos clubes. Assiste-se a uma festa nunca vista. As pessoas queriam viver como se não houvesse amanhã. Esta rua estava cheia de joalharias, lojas de luxo, o comércio floresce ao mesmo tempo. As raparigas da província, que se haviam criadas, querem vir trabalhar para os clubes. E acontece então uma crise que fica conhecida como a crise das sopeiras. Extraordinário. É evidente que isto era para uma elite endinheirada. A maioria da população vive na miséria. No célebre bar das Minhocas, por exemplo, ali ao Arco Cego, há epidemias de difteria, de tuberculose e uma fome generalizada. A inflação é galopante, o que facilita o caminho aos especuladores, aos embarcadores de alimentos e de bens de consumo, que eram, de facto, o grande motor e os grandes clientes dos clubes. As classes mais baixas continuaram a frequentar a taberna, a baixa prostituição de rua, nas zonas tradicionais da moraria e do bairro Alto. Os clubes escandalizaram a grande maioria da sociedade portuguesa, enquanto uns louvavam as suas virtudes cosmopolitas, como o moderno António Ferro ou o moderno Almada Negreiros, outros, como o oitocentista Raul Brandão, condenavam-nos. Os debates nos jornais e nos magazines eram intensos e quase cotidianos entre os defensores e os tratores do clube. Esses clubes são de facto um ornamento digno da capital? Olhos cocainados de pasmo, faces cavadas pelo escopo dos paraísos vedados, atirados para os cantos, para as paredes, em atitude de cariátides dolorosas. Uma nota indispensável para a vida noturna da cidade. Arrancharam-se aos pares, naquele falso passo de dança, no grande lupanar doirado, casa, jaula e antecâmara da morte. Aqui, o arquiteto Silva Júnior lança mão de todos os seus talentos. Não podendo alterar a fachada do palácio, construiu uma caixa dentro de outra caixa. No melhor gosto de Aqui rivalismo... é absolutamente visível isso, não é? Exatamente. No melhor gosto rivalista, Neo Luís XVI. Um revivalismo que se manifesta muitíssimo bem nas pinturas do teto e sobreportas do pintor decorador Bem-vindo de Ceia, que foram as melhores obras que ele deu na sua carreira. Esta era a sala da roleta. Mas isso era no princípio, quando, em 1919, isto abriu como casino. De forma nenhuma. À medida que os anos 20 progrediam, cada vez se jogava mais desenfreadamente, apesar dos decretos e das leis de repressão do jogo. A polícia fazia rusgas para inglês ver, mas era frequentemente corrompida e os políticos, corruptos também, protegiam os clubes, porque também os frequentavam. Então os polícias chegavam aqui, viam a roleta e fingiam que não viam? Havia mecanismos que, num instante, permitiam transformar uma mesa de roleta numa mesa de jantar. Obviamente que o clube era avisado por telefone, uma inovação importante à época, antecipadamente das rusgas. E repare na decoração da autoria do pintor Domingos Costa, o único pintor assumidamente arte nova que Portugal conheceu.
Antigamente, nas igrejas, era Deus os santos e os apóstolos as figuras de culto. Agora é a deusa da fortuna, que desenfreadamente lança notas e moedas sobre os puti ávidos de dinheiro. E repare, os próprios clubes cunhavam moeda, os mais luxuosos, como este, como o Regaleira, como o Majestic, como o Bristol. A roleta era o jogo mais forte e onde se podia ganhar ou perder mais dinheiro, mas havia outros jogos então. Havia outros jogos de azar, o baccarat, a mesa francesa e outros mais pacíficos, o king, o mahjong, a canasta e o bridge. O Palácio Alverca é tão grande que havia espaços para isto tudo. Havia salas de leitura e havia os chamados privés, salas de encontros privados para uma ceia particular ou algo mais. Era da maior importância que se comesse bem. Almada Negreiros fala de mesas repletas de foie gras, champignon, petit four e também salada de lagosta. E, sobretudo, o bife com ovo a cavalo. Que é a minha invenção desta altura, não é? É. E havia as bebidas da moda, champanhe, pipermint, whisky, gin. A 2 passos, literalmente, da Casa do Alentejo, o antigo Majestic, o antigo Monumental Club, o Bristol. Bristol é o único clube desta zona das Portas de Santo Antão que tem uma entrada discreta. E não é no palácio? Não, é no prédio do rendimento. Queres ver como isto funcionava? Eu quero. Eu faço de porteiro. E eu vou tocar à porta. Eu deixava entrar a Paula. Muito obrigada. Bom, Rui, do antigo Bristol Club, já pouco resta. Este edifício pertence à Fundação Benfica, mas em rigor está nas mãos do Clube Benfica desde 1933. O Bristol fechou em 1928. Sim, embora restem alguns elementos que dão uma ideia da antiga arquitetura do Bristol Club, como esta estrutura metálica que servia de suporte a uma porta giratória. Que lindo baixo relevo, Rui. Sim, e dá conta da estética que imperava neste clube, que é radicalmente diferente da estética do Monumental Clube que acabámos de ver. Aqui está o outro relevo, trata-se de um par. São obras do escultor Leopoldo Almeida, das melhores de toda a sua carreira, em gosto Art Deco, numa rara vertente neo-egípcia que pouca expressão teve entre nós. O Bristol Club abre em 1918, num gosto neo-Luís XVI muito semelhante ao que acabámos de ver no Monumental. Em 1925-26 sofre obras profundas de remodelação. O arquiteto Carlos Ramos concebeu aqui uma obra de arte total e contou com os melhores artistas, os melhores pintores e escultores modernistas para a sua decoração, que aqui deram as obras-primas da década. Em Lisboa existiam nesta altura 2 museus de arte moderna, a Brasileira do Chiado, em 1925, e este, ainda melhor, em 1926, porque o velho Museu Nacional de Arte Contemporânea, dirigido pelo surumbático columbano, detinha-se ainda num gosto oitocentista. Quando diz museus de arte moderna, está a falar de museus informais, evidentemente. A Brasileira do Chiado era um café, um ponto de encontro para intelectuais, para artistas, mas era um café. E aqui tratava-se de um clube noturno. Mas a imprensa da época, os jornais, aqueles que defendiam os clubes, defendem ambos os espaços como museus. É o caso da revista ABC, da revista contemporânea, que dizia que os clubes, sobretudo este, era a verdadeira casa dos artistas modernos. O escultor Canto Maia, com um pé em Paris e outro em Lisboa, deu 2 belas obras Art Deco, o baixo relevo alusivo à dança e à música e as esculturas da tragédia e da comédia. O pintor Eduardo Viana deu 2 sensualíssimos e luxuriantes nus femininos, ele que foi um dos últimos pintores sensuais do Ocidente.
Noutra vertente, o pintor Almada Negreiros deu uma das suas obras-primas também, uma longilínea garçone nua deitada. O pintor Lino António deu uma imagem de uma garçona a uma mesa, bebendo uma bebida terrível e em moda na época, o absinto, e uma aparentemente inocente natureza morta, onde o café certamente tinha nele misturado éter. São as obras-primas da arte portuguesa dos anos 20 do século XX. Obras que estão hoje todas, ou praticamente todas, em museus. No Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian e no Museu Nacional de Arte Contemporânea, dito do Chiado. Porquê é que o Bristol tinha essa característica de galeria de arte? O seu proprietário era um homem extraordinário, ligado à hotelaria, rico e generoso, Mário de Freitas Ribeiro, que aqui assume um papel de verdadeiro mecenas, protetor dos artistas modernos que ninguém apreciava. Ele próprio foi um dos raríssimos colecionadores de arte moderna portuguesa. Em 1919, ainda o clube tinha uma decoração na Luís XVI e ele adquire o célebre óleo O Rapaz das Louças, a Eduardo Viana, uma obra moderna. E em 1925-26 faz deste clube um verdadeiro museu com uma intenção mecenática e também de educação do gosto do público. E a frequência do Bristol era idêntica à frequência dos outros clubes, do Monumental? Era um pouco diferente. Este era um pouco o clube dos intelectuais, dos jornalistas, dos escritores e dos artistas. O próprio António Ferro ou Ferreira de Castro fazem um elogio deste clube. O Almada Negreiros. Almada Negreiros serve-se deste cenário para fazer o primeiro romance moderno português, o célebre Nome de Guerra. Não foram só estas obras de arte que hoje estão nos museus que os artistas produziram para este clube. O arquiteto Carlos Ramos fez uma obra de arte total, desenhando a arquitetura de interiores, o mobiliário moderno, os revestimentos em azulejos negros e dourados, as próprias flutes de champanhe, enquanto o pintor António Soares, que desenhava os menus modernos do clube, deu para aqui uma das suas obras-primas pictóricas, a melancólica pintura da Quarta-feira de Cinzas. António Soares, aliás, deu para aqui magnífica publicidade. Era uma novidade nos anos 20, a publicidade, a disseminação dos gestos inebriava os publicitários. sentidos, como a imprensa da época dizia, era uma novidade, um prazer inebriante. António Soares desenhou para aqui cartazes que publicitavam a bailarina negra Sadie Hopkins, enquanto Jorge Barradas deu para a revista ABC, em 1927, publicidade que o clube pagava. Que se anunciava a si próprio como o mais alegre da cidade. Mas isso tem que ver também com a conquista do direito ao ócio, ao lazer, própria dos anos 20. O Bristol Clube não era o mais luxuoso dos melhores clubes da cidade de Lisboa, mas era aquele que estava mais alinhado com as tendências da Europa e dos Estados Unidos dos anos 20 do século XX. Absolutamente. E ainda na Rua das Portas de Santo Antão, naquele que é hoje o edifício da respeitabilíssima Câmara de Comércio e Indústria, foi um dos clubes mais sumptuosos. Foi o Palace Club, inaugurado em 1917. A fachada, em belíssimo estilo neo-românico, com pormenores neo-bizantinos, é atribuída ao arquiteto Álvaro Machado. Vamos entrar? Vamos. Paula, repare no medalhão por cima da porta. Aliás, repete-se por cima de todas as portas. PC, Palace Club. Quase tudo o que aqui está se encontra exatamente quando o clube abre as portas, em 1917. É um gosto fim de século XIX, um gosto ainda oitocentista, o que é irónico se pensarmos que se procura, de facto, dar um movimento de movida e de modernidade a toda esta loucura dos anos 20. Estes belos baixos relevos que nos rodeiam, com ninfas sempre nuas, com alegorias à dança e à música, são da autoria do escultor Simões de Almeida Sobrinho e foram aqui colocados na mesma data, em 1917. Alguns possuem, aliás, toques de arte nova, ele que foi um dos melhores escultores arte nova do país.
maravilhosos. É verdade. Aqui, Paulo, Escala há deste salão. era aqui que se dançava o foxtrot, o tango, o frenético charleston. Mas este clube ficou para a história lisboeta por outro motivo. Segundo o testemunho de Reinaldo Ferreira, o célebre repórter X, foi aqui que se introduziu pela primeira vez em Lisboa a venda de cocaína, de coca a retalho, por parte de uma aventureira francesa. E rapidamente se disseminou pelos outros clubes, bem como o ópio, a morfina. Mas a cocaína era considerada de bom tom e um cavalheiro era suposto ter a sua pitada de coca, como se dizia, de neve, para oferecer aos amigos. E muitas senhoras que frequentavam os clubes tinham sempre consigo as suas caixinhas com a dita cuja no seu interior. À época, em 1917, quando abriu o Palace, e por toda a década de 20, até fechar em grande parte destes clubes, ainda que o Palace tenha fechado em 1920, de facto esteve aberto muito pouco tempo, as pessoas não tinham a percepção que a cocaína era altamente viciante. Não tinham, mas tornou-se tão popular o seu uso que originou um célebre tango, o célebre Maldita Cocaína, quadro de revista que toda a Lisboa cantava. Maldita cocaína, odeio, gosto de ti. És a minha companheira, embora mais traiçoeira, que eu amei e conheci. Precisamente porque havia uma quantidade de toxicodependentes pela cidade em número cada vez mais crescente, apesar da repressão policial sobre os estupefacientes. E segundo o testemunho igualmente de Reinaldo Ferreira, o repórter X, havia mesmo casas de ópio nas imediações da Baixa. Ópio. Ópio, que vinha já do princípio do século, cantado ou celebrado por Camilo Peçanha no seu final, no final do século XIX, e louvado por Fernando Pessoa no poema Opiário. Eu acho que não vale a pena ter ido ao Oriente e visto a Índia e a China. A Terra é semelhante e pequenina e há só uma maneira de viver. Por isso eu tomo ópio. É um remédio. Sou um convalescente do momento. Moro no resto de chão do pensamento e ver passar a vida faz-me tédio. A juntar ao número crescente de toxicodependentes, acresce que nos anos 20 Lisboa sofreu uma explosão demográfica e por volta de 1925 Lisboa tem mais de 500 mil habitantes. O que torna todo este jogo social muito mais complexo. Extremamente complexo e contraditório. Enquanto nestes clubes se vivia uma vida faustosa e de aparente luxo, a realidade era adversa para a grande maioria das pessoas. E é preciso dizer que, para além deste grupo restrito de clubes de luxo que circunscrevia à zona de restauradores, Portas de Santo Antão, Baixa e Chiado, havia clubes muito mais modestos, grêmios, associações de bairro que se espalhavam por quase toda a cidade. Em 1925, Lisboa tinha dezenas e dezenas de clubes noturnos de todos os géneros. Rui, de todas as surpresas que eu já tive hoje, esta é a maior. Pensar que o Palácio Foz, este esplendoroso palácio, foi um clube noturno. Foi o mais caro, o mais sumptuoso e o mais seleto dos clubes de Lisboa nos anos 20. Chamava-se Maxims e abriu em 1919. Trata-se de uma edificação nobre da segunda metade do século XVIII, que foi dos poderosos aristocratas Castelo Melhor e, posteriormente, do riquíssimo Marquês da Foz, que nele empreendeu, no último quartel do século XIX, profundas obras. Portanto, o que estamos a ver é Marquês da Foz. Marquês da Foz, a mais sumptuosa residência lisboeta do último quartel de 800. Então o que é que aconteceu ao Marquês da Foz? Faz esta obra imensa e em menos de 20 anos o Palácio Foz está transformado num clube noturno? Bom, os rios de dinheiro que ele gastou nesta decoração, maus negócios também, levaram-no à ruína, à falência. E logo no começo de 1900, os seus bens são postos à vista pública e tudo é vendido em leilão. O palácio foi alugado sucessivamente e em 1919 instala-se finalmente aqui o Maxims. Rui, vamos subir ao antigo salão de baile do Marquês da Foz, que entretanto se transformou no salão de baile do Maxims.
admira que o Marquês da Foz tenha ido à falência com um salão de baile com estas características. Foram rios de dinheiro para a execução desta sala, inspirada na Sala dos Espelhos do Palácio de Queluz. Ele, o Marquês da Foz, recorreu ao entalhador Leandro Braga, o melhor do século XIX. E todas estas pinturas são de Columbano Belo Pinheiro, o pintor mais caro do seu tempo. Presumo que este clube era um bocadinho diferente daqueles que visitámos até agora. O Monumental, o Bristol, mesmo o Palace. Aqui a festa devia ser um bocadinho mais contida. Pois, não é bem assim. Este clube era frequentado pela elite das elites, era o mais caro de todos. Por volta de 1925, cerca de 20% da população ativa de Lisboa trabalhava para esta nova realidade dos clubes noturnos. Ou eram empregados, ou eram fornecedores, ou até abriam salões de dança para ensinar os novos passos de dança. Voltando à gestão do Maxims, era muito inteligente. Por exemplo, no Carnaval, de manhã, poderia haver uma festa para crianças. Aqui? Aqui. Depois do almoço, poderia haver um chá dançante. Às 3 da manhã, podia haver um espetáculo de striptease. Absolutamente inesperado no Palácio Foz. Afinal, a festa rija estendeu-se até aos salões mais aristocráticos de todos os que foram ocupados pelos clubes noturnos nos anos 20. De resto, muitos outros salões, não só esta maravilhosa Sala dos Espelhos, mas muitos outros salões aqui do Palácio Foz tinham atividades que já vimos replicadas nos outros clubes que visitámos. O jogo, a roleta, que era o jogo favorito, barbearia, manicure, restaurante, salão de chá, sala de leitura, sala de fumo, cabeleireiro. O Maxims fecha as suas portas em 1930. Foi dos últimos a fechar as suas portas, quando a maioria dos outros encerraram em 1928, quando Salazar, como Ministro das Finanças, legisla de uma forma definitiva sobre o jogo e a limitação do jogo. Exato. Salazar, como Ministro das Finanças, regulamentou decisivamente sobre o jogo, logo em 1926. E, de facto, o jogo ficou circunscrito a 2 zonas exclusivas, Estoril e a Ilha da Madeira, e 6 zonas balneares, como a Figueira da Foz, ou a Coria, ou Sintra, ou a Praia da Rocha. Mas que só podiam ter jogo no período de verão, no período estival. Mas não foi só a proibição definitiva do jogo nestes clubes que pesou. A própria repressão sobre os costumes, a própria moral rígida do salazarismo fez com que estes espaços de diversão, que foram cosmopolitas nos anos 20, definitivamente encerrassem as suas portas. E quando estes clubes encerraram, Lisboa voltou ao pacato comportamento de outrora? Bom, superficialmente, na aparência, sim. Na imprensa, sim, até porque era sujeita à censura. Na moral pública vigente dominante, também. Mas as atividades ilícitas, o jogo, a prostituição, continuaram naturalmente a ser praticados. E é verdade que a centelha acesa para esta geração, que viveu estes 12 anos desenfreados, fez com que a inocência se tivesse definitivamente perdido. Pelo menos para alguns. Pelo menos para alguns. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.